Chuveiro elétrico. Apesar de ser um dispositivo antigo e bastante conhecido, ainda existe dúvidas, principalmente se tratando de controle de temperatura eletromecânico e controle de temperatura eletrônico. Será que essa diferença de preço do chuveiro convencional e o chuveiro eletrônico vale a pena? Eu já ouvi dizer que o chuveiro com controle de temperatura eletrônico não passa de modernidade e frescura. É o que vamos ver nesse conteúdo. Eu sou o Roberto e esse é o canal Eletroamadorismo. É um canal de elétrica e eletrônica para amadores. Como sabemos a diferença dos dois chuveiros, fisicamente, o chuveiro com controle de temperatura eletromecânico é aquele que tem a chavinha que já coloca na potência fixa. Se é 3 estações, ele tem a estação 1, 2 e 3, correto? 3 temperaturas diferentes, 3 potências diferentes, porém fixa. Já o chuveiro com controle de temperatura eletrônica é aquele que tem aquele botãozinho que você vai girando, né? É um controle linear, vamos dizer. Ele não tem essas escalas fixas. Então, no nosso teste, para ver a diferença, a gente vai usar uma resistência de chuveiro comum, né? Chuveiro convencional. É uma resistência de 4.600 watts. E eu estou usando ela na metade, na temperatura 2, no caso, né? Na metade da potência, está dando em torno de 2.300 watts, em 220 volts. Eu coloquei aqui um alicate amperímetro para a gente monitorar a corrente e um voltímetro, né, para a gente monitorar a tensão. Eu estou usando como controle de temperatura um relé de estado sólido do tipo proporcional, aquele que usa com potenciômetro. Então vamos começar colocando a tensão máxima para chegar à potência máxima. Então observa que a corrente vai chegar no máximo aqui com a tensão máxima, girando aqui o potenciômetro. Vamos deixar aqui com 200 volts, 202 volts. Então observa que 202 volts, a gente tem uma corrente de 10 amperes, correto? A potência é igual a tensão vezes a corrente. Então, 200 volts vezes 10 amperes, a gente tem 2.000 watts, correto? E 2.000 watts dividido por 1.000, 20 kWh. Quer dizer que esse chuveiro, nessa escala aqui do meio, ó, em 2.000 watts, trabalhando 1 hora, funcionando 1 hora, você vai ter 20 kWh, correto? Independente do jeito que está a água. E nota bem agora que interessante, hein? Como essa potência está fixa, a gente vai ter que controlar onde? Controlar na água. Se você tem um fluxo de água pequeno, a água vai sair fervendo, vai sair pelando. E você tem que aumentar ou diminuir a água para controlar essa temperatura. Então, provavelmente, se você quiser uma água mais fria, você vai ter que consumir mais, vai colocar uma quantidade de água maior, né? Então o consumo de água também vai aumentar. Então agora vamos colocar aqui 100 volts. Observa que 100 volts deu 5 amperes. Se você tem 100 volts vezes 5 amperes, quer dizer que tem 500 watts. Dividido por 1.000, a gente tem 0,5 kW, quer dizer que tem meio kW. Então observa, quer dizer então, se tiver uma quantidade de água pequena, a gente ainda consegue controlar essa temperatura, né? Porque ó, 500 watts é pouquíssimo, dá para a gente aquecer aí um fluxo de água bem pouco. É o contrário se eu usar o controle de temperatura com o eletromecânico, que ele estaria fixado em quanto? Nos 2.000 watts, que é o máximo que está nessa resistência. Correto? Vamos agora colocar uma tensão menor, 40 volts. Em 40 volts deu 2,1 ampere. Vamos arredondar para 2. 40 vezes 2 amperes. Tem ali 80 watts. 80 watts dividido por 1.000, a gente tem 0,08 kW. E nota bem que a potência aí está quase nada, a potência é pouquíssima. E mesmo assim, observa que aquece bem a água. Observa que a água está fervendo. Isso quer dizer o quê? Se tiver um fluxo de água bem pouco, mesmo assim você consegue controlar ainda essa temperatura com esse sistema de controle eletrônico. Depois desse teste, dá para a gente concluir o quê? Que um chuveiro com controle de temperatura eletrônico não é simplesmente uma modernidade e frescura, como eu já ouvi. Nesse caso, a gente está aumentando o tempo de vida útil do fio, do condutor.
a gente está aumentando o tempo de vida útil da resistência, o tempo de vida útil do disjuntor. É a importância do controle eletrônico de temperatura. Agora sim, justifica a diferença do preço entre o chuveiro convencional e o chuveiro de controle eletrônico de temperatura, correto? E uma coisa importante, que o chuveiro convencional é mais barato do que o chuveiro de controle eletrônico e ele dá menos problema, correto? Porque ele não tem circuito eletrônico. Então uma coisa importante, se a gente usar o chuveiro convencional, quem já tem ele, podemos usar um relé desse que está aqui, ó, do tipo proporcional, né? E esse relé tem de 20 amperes, 40 amperes, 120 amperes. Se a gente colocar um relé desse de 120 amperes, a corrente máxima de um chuveiro mais potente aí não passa de 36 amperes, correto? Então você vai ter também um tempo de vida útil desse relé mais longo. Então dá para estar instalando, eu vou deixar aí no esqueminha, como que você instala isso aqui no chuveiro convencional. E o chuveiro de controle eletrônico, pelo menos até a última vez que eu comprei, ele dá bem problema por causa desse circuito eletrônico que fica dentro dele. Querendo ou não, com aquele vapor ali da água, vai atingir lá dentro de qualquer forma e vai ficar uma condensação e vai afetar esse circuito eletrônico. Mais cedo ou mais tarde você vai ter esse problema. E o chuveiro convencional você já não tem esse problema, correto? Então, se gostaram do vídeo, deixa aí no comentário. Obrigado por ter assistido e abraço a todos.